Conversar aqui na Band News FM com o secretário de Saúde de Rondônia, outro estado que vive. A gente trouxe a notícia aqui, a gente tem 18 estados com mais de 80% da ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Nosso contato agora é com o secretário Fernando Máximo. Primeiro, secretário, muito obrigado por atender a Band News FM. Uma boa tarde. Boa tarde, Sandro Badaró, Thaís Dias, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, recentemente viralizou nas redes sociais, é o termo que se usa hoje em dia, né, uma fala do senhor muito forte, muito importante, muito necessária. Para quem não viu, o secretário dizendo basicamente que quem está indo para aglomeração, quem está saindo para beber, quem acha que está tudo bem, não tem vaga de UTI para sua mãe, para o seu pai, para sua namorada. Ah, eu tenho dinheiro? Não tem vaga de UTI também. E essa fala repercutiu muito, secretário. E eu queria começar te perguntando, imagino que o senhor estava acompanhando, esse outro caso que a gente tem do Paraná, de um médico que foi fazer o que o senhor fez e tem feito, defender restrições, defender a necessidade de ficar em casa, porque as pessoas estão morrendo. Como é que o senhor enxerga uma notícia dessa quando um colega, quando um profissional da saúde é agredido por fazer o correto? Sandro, isso é um absurdo, né, cara? Em que país que a gente está vivendo, em que planeta a gente está vivendo? A gente observando isso aí, eu fico extremamente triste, né? Um colega médico tentando orientar as pessoas da forma correta e sendo agredido, não só física como não só verbalmente, mas como fisicamente. Então isso é tenebroso. Eu fico observando aqui em Rondônia, acontece coisas semelhantes. Nós estamos vendo pessoas na fila de UTI, 100% dos 332 leitos de UTI que nós criamos, e fomos o estado da região norte que mais criou leitos de UTI proporcionalmente, um dos estados do Brasil que mais criou leitos de UTI proporcionalmente, esses leitos todos lotados, a gente com filas de pessoas aguardando um leito de UTI, e todos os dias eu recebo vídeos de aglomerações, vídeos de festinhas clandestinas, festas no carnaval, festas na comemoração do Campeonato Brasileiro, título do Flamengo, e outras festas, reuniões com 50, 60 pessoas, e eu fico me perguntando em que planeta essas pessoas estão. Aí eu vejo o colega lá de Curitiba sendo agredido, tentando orientar, sabendo que o Paraná também está numa situação difícil, né, não tão quanto Rondônia, mas também está numa situação difícil, como o Brasil inteiro está assustado com essas cepas novas do vírus, ele tentando orientar as pessoas a não irem para festas, não se aglomerarem, que agora não é hora disso, e é agredido absurdamente. Então, eu fico assustado com que tipo de ser humano, que tipo de pessoas estão convivendo no nosso meio, que não conseguem entender a gravidade da pandemia, que não conseguem entender a gravidade do que está acontecendo, que tem pessoas perdendo a vida, porque outras pessoas irresponsáveis vão para as aglomerações, vão para as festas, se contaminam, disseminam o vírus por ali, voltam disseminando o vírus em casa, para colegas de trabalho, para familiares, e muitas dessas pessoas que adquirem o vírus de um irresponsável que foi para essas aglomerações nesse momento, essas pessoas podem ficar graves, podem depender de um leito de UTI, e aí depende, alguns lugares ainda tem, alguns lugares não tem mais, e mesmo conseguindo um leito de UTI, a gente sabe que pacientes que vão para a UTI, a taxa de sobrevida é pequena, o percentual de pessoas que acabam sobrevivendo depois da UTI é um percentual razoavelmente pequeno no Brasil, muitas delas vão acabar indo a óbito. Então, é absurdo, eu não sei nem que palavra dizer, sabe? Eu não sei como adjetivar isso, mas realmente é um absurdo o que aconteceu com um colega em Curitiba, e a gente também é criticado aqui. A gente começa a fazer as postagens e as pessoas começam a criticar, tem que abrir o comércio todo, os músicos, eu tenho que cantar, eu preciso defender. Cara, meu irmão é cantor, não sei se vocês se lembram, mas o ano passado o Cauã, da dupla Kleber e Cauã, também teve Covid, né? Foi notícia nacional aí lá de Goiânia durante vários dias, e eu sei a situação que os músicos estão passando. Meu irmão está sem fazer show há um ano praticamente, desde março do ano passado, né, mais de um ano já, e sustentando a banda, com todas as dificuldades. Eu entendo as dificuldades, mas como é que nós vamos liberar shows? Como é que nós vamos liberar boates para funcionarem? Como é que nós vamos liberar eventos festivos? Não tem como, mas as pessoas agridem a gente e não entendem que tem outras pessoas morrendo, dependendo de leite de UTI. Então é uma situação drástica e que eu não consigo entender em que planeta essas pessoas vivem. É assim que eu penso.
Secretário, tem até um ouvinte aqui participando com a gente, falando, olha, mas eu não entendo por que vocês seguem falando do balanço de UTIs lotados. É justamente para dar esse alerta, para informar qual é a situação que a gente está vivendo em todo o território brasileiro. A gente está falando, no caso, com o senhor de Rondônia, mas é uma realidade que a gente já falou agora há pouco, mais de 20 estados com mais de 80% de ocupação. Eu queria que o senhor falasse um pouco da prática, o que está sendo feito, não só no que diz respeito às UTIs, mas como é que está a campanha de vacinação também por aí? Até agora, qual o cenário que se desenha, né? Essa restrição que tem sido muito cobrada, única para todo o território brasileiro, o senhor é a favor ou contra? Nós temos uma dificuldade quanto às vacinas, que é a chegada das vacinas. O Brasil tem o melhor PNI do mundo, pelo Plano Nacional de Imunizações, é um espetáculo, mas para ele funcionar eu tenho que ter o produto principal, que é a vacina. E essas vacinas não têm chegado para a gente. Por exemplo, aqui nós não conseguimos vacinar nem os profissionais de saúde todos. Nós estamos aí com 2/3 dos profissionais de saúde vacinados, vacinamos os indígenas aldeados todos e estamos vacinando pessoas acima de 80 anos de idade. Mas olha só, ainda tem muita gente para ser vacinada que é fundamental. Por exemplo, nós estamos com a estratégia de transportar pacientes para outros estados. Já levamos mais de 90 pacientes, 65 aproximadamente, entubados graves, pacientes de UTI. E os bombeiros que pilotam as aeronaves não foram vacinados porque não estão contemplados, porque eles não são da saúde, são da segurança pública. Os policiais que estão indo à noite desfazer as aglomerações, as festas e etc., não puderam ser vacinados porque a segurança pública não chegou à vez ainda. Então, é um absurdo. Nós precisamos de mais vacinas, nós precisamos realmente que essas vacinas cheguem mais rápido. Os laboratórios não têm conseguido produzir a contento e isso faz com que não se chegue a vacina. E nós sabemos que hoje o que nós temos de mais importante para tentar prevenir a doença é imunizar a população, é construir essa imunidade ativa que a vacina garante, para que a gente possa, aí sim, começar a ter um declínio dos casos novos, um declínio dos pacientes internados nas UTIs e, obviamente, um declínio dos óbitos. E quando a gente fala de restrição, a gente, obviamente, que se a forma de transmitir o vírus é através de uma pessoa para outra, de pessoas aglomeradas, a gente sabe que transmite muito mais, e essas cepas novas, e Rondônia tem 6 cepas novas, 2 extremamente virulentas, essas cepas transmitem de forma muito mais rápida, tem um poder de contágio maior. E a gente sabe que aglomerar, que ter gente junta, que ter gente que não convive no dia a dia e que está se juntando, isso faz aumentar a possibilidade de transmitir o vírus, de desencadear doença em algumas pessoas, de ter pessoas graves na UTI e, obviamente, de ter óbitos. Nós temos que tentar restringir ao máximo esses eventos, ao máximo as aglomerações possível. E temos que lançar mão de todas as possibilidades. Se eu consigo restringir festas, beleza, boates, bares, se eu consigo restringir as festas clandestinas, as aglomerações, reuniões, churrascos, festas de aniversário, tudo isso que eu puder, quanto mais pudermos reduzir e restringir esse tipo de coisa, obviamente menor será a transmissão do vírus, menos pessoas graves, menos óbitos. Secretário, o senhor comentou, né, festas de carnaval, a gente teve festas de Réveillon e a gente tem visto uma situação em alguns estados de uma mudança no cenário. Como o senhor falou, né, são novas variantes, mais transmissíveis, tem dados que mostram de que cada 3 pacientes intubados, 1 sobrevive, depois, seja durante ou seja depois por causa das sequelas, mas tem chamado muita atenção a mudança no perfil de quem vai para o hospital e o tempo que fica. São jovens. Isso ao que tudo indica, fruto dessas festas. É o cenário que vocês têm também observado em Rondônia? São os jovens que estão agora lotando o sistema de saúde? E complemento a pergunta, a gente tem um cenário onde as pessoas chegam sabendo como foram infectadas? Infelizmente, essas cepas novas do vírus, elas têm pego pessoas mais jovens. Nós tivemos já óbitos de crianças, no total aqui nós temos 34 óbitos de crianças, que é algo assim impressionante, mas tem feito pessoas ficarem graves, pessoas jovens. A gente está perdendo muita gente de 28 anos, 32 anos, 35 anos, e detalhe, 44% dos óbitos agora são de pessoas que não têm nenhuma comorbidade. Lembra, diferente do ano passado, que morria mais quem era hipertenso, diabético, cardiopata. Dessa vez, infelizmente, estão morrendo pessoas jovens, pessoas sem comorbidade, em número maior. E você me perguntou sobre se as pessoas sabem onde é que foram infectadas. É difícil saber isso, mas a gente sabe. Quando a gente olha os gráficos, a gente observa. Tudo tem um delay na doença, né? Então, o que se faz hoje de ruim, se você faz uma aglomeração, um show, um evento com 5 mil pessoas e tem 10 pessoas contaminadas ali no meio,
Daqui 10, 15 dias a gente vai estar tendo muitas pessoas apresentando sinais e sintomas. Um pouco mais de dias, um número razoável de pessoas vai acabar indo para as UTIs. E depois de 1 a 2 semanas teremos os óbitos consequentes. Então tudo que se planta agora de bom ou de ruim na Covid, a gente colhe aí em 3 semanas aproximadamente aquilo que plantou. Se você faz restrições, você diminui a possibilidade, diminui o número de pessoas internadas daqui 3 semanas, especialmente nas UTIs. Se você faz coisas ruins, ou seja, aglomerações, daqui 3, 4 semanas terão pessoas morrendo nas UTIs, 3 semanas estarão internadas e vão acabar tendo um desfecho negativo de morte. E a gente observa muito claramente isso. O boom que nós sofremos no mês de janeiro, aqui no estado de Rondônia, clara consequência das festas de fim de ano, Natal e Réveillon. Depois tivemos o Carnaval, estamos colhendo agora, nesse momento, os frutos do Carnaval, das festas clandestinas, apesar do governo do estado de Rondônia ter cancelado o feriado do Carnaval, que foi uma atitude certíssima. O governador sentou com a gente, o que você acha do feriado de Carnaval? Eu falei, óbvio que tem que cancelar. Se o cidadão vai ficar de folga segunda, terça e quarta, ele vai fazer festinhas. Vai fazer carnaval, vai pular carnaval no domingo, na segunda, na terça. Se você restringe e bota para trabalhar, pelo menos o cidadão não vai ficar aglomerando. Trabalhando, está de máscara, está usando álcool em gel. No carnaval ninguém faz isso. E agora tivemos um evento grande também, como eu já disse, do Campeonato Brasileiro aí. Aqui tem muito flamenguista, né? Se aglomeraram bastante, apesar de todas as orientações, a gente recebeu dezenas de vídeos de pessoas se aglomerando e, obviamente, daqui 15 dias estaremos colhendo esses frutos negativos. E nem tem como a gente pensar que vai piorar, porque nós estamos com as UTIs 100% lotadas e com paciente na fila. Mas essas pessoas não conseguem entender isso, que podem segurar a comemoração, que poderiam ficar em casa. A gente está fazendo vídeo, foto, banner, publicações o tempo inteiro, a mídia falando, a imprensa falando, a Band News falando, o tempo inteiro, mas infelizmente muitas pessoas não querem entender. E algumas dessas pessoas não se sentem responsáveis, mas são. Né? Quem vai para a balada, quem leva o vírus para várias pessoas, depois dali um percentual razoável de pessoas, 15% aproximadamente, vão acabar tendo sintomas mais graves um pouco, vão ter que ser internados, 5% vão para as UTIs, e como você falou, 2/3 daqueles que caem na UTI, que são entubados, vão acabar falecendo, vão a óbito. Então, quem está gerando aglomeração, quem está fazendo festa, quem está participando desses eventos, está disseminando o vírus, está disseminando pessoas na UTI e está levando pessoas ao óbito, e tem sim culpa desses óbitos, tem que carregar a culpa dessas pessoas que estão morrendo, sim. Agora, secretário, a Gabriela Maier estava trazendo para a gente alguns detalhes importantes de uma entrevista que ela fez agora há pouco e vai ao ar no Alta Frequência hoje a partir das 3 da tarde, programa nosso aqui, que ela tratava com o Carlos Lula, representante aí, né, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, falando, olha, foi uma unanimidade, independentemente dos vieses, né, políticos, fomos unânimes, todos os secretários de saúde reforçando e assinando essa carta pedindo uma diretriz única. E aí não é só no que diz respeito a medidas restritivas, mas é realmente um direcionamento que traga para o território do tamanho que é o Brasil uma linha a seguir, lógico, levando aí em consideração as particularidades de cada uma dessas regiões. O senhor, eu acredito que também, né, está favorável a essa medida. E o que está faltando nessa comunicação com o Ministério da Saúde para fazer uma política de fato integrada entre governo federal, governo estadual e prefeitura? Acho que, infelizmente, criou na pandemia essa questão política, né, que não deveria existir. Olha, alguns grupos querem a vacina, outros não querem a vacina, não querem tal vacina, não querem Y, outros defendem a vacina X, apesar de saber que essa vacina não tem aprovação ainda. Essa política é muito ruim. Nós tínhamos que estar todos unidos, trabalhando em prol da população, em prol de salvar vidas. Não estou falando com hipocrisia, não, é salvar a vida mesmo. Cada atitude nossa, como gestor, seja dos secretários, seja dos governadores, seja do presidente da República, ela tem uma repercussão imensa perante a população. A nossa caneta tem peso sim, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente luta, isso vai fazer a diferença lá na frente. E esse é um momento de união. Os secretários têm que estar todos unidos, e é um ideal só. O pessoal já observou, já entendeu que a pandemia começou nessa segunda onda muito mais forte no Amazonas, com essa cepa nova, muito mais infectiva, explodiu tudo, consumo de oxigênio, consumo de medicamentos relaxantes musculares e sedativos. Veio para Rondônia, porque Rondônia é do lado do Amazonas, nós atendemos centenas de pacientes do Amazonas, né, pacientes que chegavam do sul do Amazonas, de 3 municípios principais, entubados já para Rondônia, não negamos atendimento de nenhum deles. Nós atendemos muitos pacientes de Manaus que vinham fugindo da
vinham fugindo da falta de oxigênio. Alguns deles nem tinham sintomas, mas são 5 dias de viagem de barco de lá para cá. E, às vezes, nesses barcos tinham 2, 3 pessoas com Covid, num barco com 60 pessoas, 5 dias viajando, dormindo um do lado do outro em redes, tomando as refeições, café da manhã, almoço, lanche, janta juntos ali. Quando chegava aqui, mais da metade do barco já estava infectado, vinham para Rondônia, acabavam adoecendo aqui, alguns iam para as UTIs, e nós atendemos, obviamente, todos. Era questão humanitária, não teria como negar vaga para ninguém, nunca passou na nossa cabeça, nem na minha, nem do governador Marcos Rocha, de não atendê-los. Mas isso nos ajudou muito. O nosso estado, a nossa rede de saúde ficar sobrecarregada, com pacientes graves, com cepa nova. Daí nós, inclusive, fizemos uma força-tarefa para transferir pacientes para outros estados, como eu já falei, e mandamos muitos amazonenses, né, um custo alto pelo estado. A gente não está preocupado com o custo também, o governador já deixou bem claro, o que precisar gastar, vamos gastar para salvar vidas. Mas, querendo ou não, transportar de UTI aéreas tem um valor financeiro, sim, e nós atendemos os amazonenses, todos, nenhum foi negado vaga, obviamente, não tem por que acontecer isso. Mas o restante do Brasil já entendeu que começou no Amazonas, veio para Rondônia, que é vizinho, está chegando no Acre, está chegando em Roraima, e vai se espalhando o Brasil afora, o Mato Grosso do Sul, Goiás já está na situação difícil. Eu estou vendo que lá no sul do país, Santa Catarina, o próprio Paraná, né, o Triângulo Mineiro, vários estados e várias regiões, a gente discute muito isso no grupo dos secretários estaduais, eles estão preocupados porque isso está entrando de forma avassaladora por todos os estados do Brasil, uma crescente imensa do número de casos, do número de internações em UTI, muito mais rápido que na primeira onda, né? A primeira onda, a gente demorou 4 meses aqui em Rondônia para conseguir ter um número razoável de pacientes na UTI, não chegou a lotar, mas passou perto. Agora aqui, em um prazo de 30 dias aproximadamente, explodiu tudo, né? E os demais estados estão entendendo isso, que vai chegar o Brasil inteiro, já está no Brasil inteiro, está crescendo muito, né? Alguns estados se socorrendo, o estado do Espírito Santo nos ajudou muito, foi o estado que mais ajudou o estado de Rondônia com leitos, depois o estado do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, né, estado de Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, todos nos ajudaram muito e percebeu-se que tem que se falar a mesma língua, que tem que ter políticas para que atinja todo mundo. Não adianta a Rondônia falar, vou fazer alguma coisa mais restritiva aqui, e o Mato Grosso do lado não fazer, ou o Acre do outro lado, acabar não fazendo. Porque as pessoas transitam de um estado para o outro, de carro, de ônibus, de avião, e isso vai levando essas cepas novas. Então tem que ter uma política comum para os 27 estados, todo mundo falando a mesma língua, com a mesma austeridade, fazendo vídeos como aquele que eu fiz, que vocês citaram, falando não tem UTI para sua mãe, você que está aglomerando, fazendo festinha, não tem UTI para sua mãe, para o seu pai, tem que fazer esse tipo de coisa, as pessoas ficam com medo. Esse vídeo realmente rodou bastante o Brasil, mas aqui em Rondônia as pessoas ficaram com medo. Um dia depois, nossa taxa de isolamento, no mesmo dia do vídeo, no dia seguinte, nossa taxa de isolamento acabou subindo, porque as pessoas, né, dão credibilidade para a gente fala. A gente tem feito muitas entrevistas e olhado no olho das pessoas e falado a verdade, não se esconde. Né? Se está bom, está melhorando, a gente vai falando. Se está piorando, a gente fala também. E agora que está ruim, a gente olhou e falou no olho das pessoas que realmente não tem lei. Então essa política conjunta dos 27 estados, isso é fundamental, porque o país é universal, as pessoas transitam de um lugar para outro e o vírus da mesma forma. Então é extremamente importante que haja uma condução central, que haja uma conduta central, organizada, concatenada, com ideias firmes, passando rigidamente para a população que está acontecendo, mas que haja esse direcionamento, inclusive quanto à questão das vacinas também. Né? Então, restrições, vacinas, tudo isso tem que estar muito organizado por um comando central para que todo mundo fale a mesma língua e tenha os melhores resultados. Que bom que os secretários se uniram nessa carta, secretário. Eu queria agradecer muito a participação aqui na Band News FM do secretário estadual de saúde de Rondônia, Fernando Máximo. Secretário, a gente ainda claramente não tem uma coordenação nacional, ela é importante, mas tem um passo aí dado pelos secretários. Eu queria te pedir, o senhor citou o vídeo, é algo que para quem ainda não acredita, para quem é negacionista, incomoda, é chato. Ninguém queria estar falando desse assunto há um ano. Com certeza a gente não queria estar aqui há um ano falando de pandemia. Mas já te agradecendo pela entrevista, secretário, o tempo está estourado, mas queria que o senhor brevemente passasse esta mensagem novamente para quem está aglomerando, para quem ainda não entendeu o que está acontecendo. Muito obrigado por atender a Band News FM. Peço essa mensagem do senhor. Eu que agradeço, Sandro e Thaís. Eu não sei em que planeta você vive. Se você continua fazendo festa, aglomerando, ali fora tem muita gente morrendo
morrendo por falta de vaga de leito de UTI. E uma dessas pessoas que estão morrendo aí fora pode ser daqui a pouco o seu pai, a sua esposa, o seu filho, porque os estados do Brasil estão sem leitos. Aqui em Rondônia, nenhum leito vago. São 332 leitos de UTI 100% ocupados e uma fila de gente precisando de leite. Se você continua fazendo errado, sem seguir as orientações, sem usar máscara, eu não sei em que planeta você vive. Me perdoa de dizer desse jeito, mas você não está vivendo no nosso meio, você não está participando disso, você não sabe que existe o coronavírus e você não sabe que tem muita gente perdendo a vida por causa de pessoas irresponsáveis como você. Obrigado, secretário. Bom trabalho e até uma próxima. Obrigado, Deus abençoe. Agora, 2 horas e 28 minutos.